A República, de Platão. Reflexões sobre o outro lado da vida. Concordas em que eu diga acerca deles o que tu disseste sobre os injustos? Direi, pois, que os justos, quando se tornam mais velhos, atingem na sua idade os postos que quiserem, casam com quem quiserem e dão os filhos em casamento a quem quiserem. E tudo quanto afirmaste acerca dos homens injustos, eu direi agora dos justos. E agora, quanto aos homens injustos, afirmo que a maior parte deles, ainda que passem despercebidos quando novos, são apanhados ao chegarem ao fim da carreira. Cobrem-se de ridículo e, quando envelhecem, são insultados na sua miséria por estrangeiros e conterrâneos. São chicoteados e sofrem aqueles suplícios que classificaste de selvagens, e com razão. Depois são torturados e queimados com ferros em brasa. Tudo isso tu imaginarás que me ouviste dizer também a mim como o sofrem. Mas vê se aceitas o que eu digo. Absolutamente, pois são justas as tuas palavras. Serão assim os prêmios, recompensas e dádivas que o justo recebe em vida dos deuses e dos homens, além daqueles bens que a própria justiça lhe proporciona. E são bens formosos e sólidos. Ora, esses nada são em número, nem em grandeza, em comparação com os que aguardam cada um deles depois da morte. É isso que é preciso escutar para que cada um receba exatamente aquilo que, por força da argumentação, lhe é devido. Diga, porque não há coisa que mais me agrada. A verdade é que o que te vou narrar não é um conto de Alcino, mas de um homem valente, o armênio, Panfilho de nascimento. Tendo ele morrido em combate, andavam a recolher ao fim de 10 dias os mortos já putrefatos. Quando o retiraram em bom estado de saúde, levaram-no para casa para lhe dar sepultura, e quando ao 12º dia jazia sobre a pira, tornou à vida e narrou o que vira no além. Contava ele que, depois que saíra do corpo, a sua alma fizera caminho com muitas, e haviam chegado a um lugar divino, no qual havia na terra 2 aberturas contíguas uma à outra, e no céu lá em cima outras em frente a estas. No espaço entre estas estavam sentados juízes que, depois de pronunciarem a sua sentença, mandavam os justos avançar para o caminho à direita, que subia para o céu, depois de lhes terem atado à frente a nota do seu julgamento, ao passo que aos injustos prescreviam que tomassem à esquerda e para baixo, levando também atrás a nota de tudo quanto haviam feito. Quando se aproximou, disseram-lhe que ele devia ser o mensageiro junto dos homens das coisas do além, e ordenaram-lhe que ouvisse e observasse tudo o que havia naquele lugar. Ora, ele viu que ali, por cada uma das aberturas do céu e da terra, saíam as almas, depois de terem sido submetidas ao julgamento, ao passo que pelas restantes, por uma subiam as almas que vinham da terra, cheias de lixo e do pó, e por outra desciam as almas do céu em estado de pureza. E as almas, à medida que chegavam, pareciam vir de uma longa travessia e regozijavam-se por irem para o prado acampar, como se fosse uma panegíria. As que se conheciam cumprimentavam-se mutuamente, e as que vinham da terra faziam perguntas às outras sobre o que se passava no além,
e as que vinham do céu sobre o que sucedia na terra. Umas, a gemer e a chorar, recordavam quantos e quais sofrimentos haviam suportado e visto na sua viagem por baixo na terra. Viagem essa que durava 1000 anos, ao passo que outras, as que vinham do céu, contavam as suas deliciosas experiências e visões de uma beleza indescritível. Referir todos os pormenores seria, amigo Glauco, tarefa para muito tempo. Mas o essencial, dizia ele, que era o que segue. Fossem quais fossem as injustiças cometidas e as pessoas prejudicadas, pagavam a pena de tudo isso sucessivamente, 10 vezes por cada uma, quer dizer, uma vez em cada 100 anos, sendo esta a duração da vida humana, a fim de pagarem, decuplicando a pena do crime. Por exemplo, quem fosse culpado da morte de muita gente por ter traído estados ou exércitos e os ter lançado na escravatura, ou por ser responsável por qualquer outro malefício por cada um desses crimes, suportava padecimentos a decuplicar, e inversamente, se tivesse praticado boas ações e tivesse sido justo e piedoso, recebia recompensas na mesma proporção. Sobre os que morreram logo a seguir ao nascimento e os que viveram pouco tempo, dava outras informações que não vale a pena lembrar. Em relação à impiedade ou piedade para com os deuses e para com os pais, e crimes de homicídio, dizia que as penas ou as recompensas eram ainda maiores. Contava ele, com efeito, que estivera junto de alguém a quem perguntaram onde estava Ardieu o Grande. Este Ardieu tinha sido tirano numa cidade da Panfilha, havia já então 1000 anos. Tinha assassinado o pai idoso e o irmão mais velho, e perpetrado muitas outras impiedades, segundo se dizia. E o interpelado respondera: não vem, nem poderá vir para aqui. Na verdade, um dos espetáculos terríveis que vimos foi o seguinte: depois de nos termos aproximado da abertura, preparados para subir, e quando já tínhamos expiado todos os sofrimentos, avistamos de repente Ardieu e outros que eram tiranos, na sua quase totalidade, mas também havia alguns que eram particulares que tinham cometido grandes crimes, que quando julgavam que já iam subir, a abertura não os admitia, mas soltava um mugido cada vez que algum desses, assim incuráveis na sua maldade, ou que não tinham expiado suficientemente a sua pena, tentavam a ascensão. Estavam lá homens selvagens, que pareciam de fogo, e que ao ouvirem o estrondo, agarravam alguns pelo meio e levavam-nos para Ardieu, e outros algemaram-lhe as mãos, pés e cabeça, derrubaram-nos e esfolaram-nos, arrastaram-nos pelo caminho afora, cardando-os em espinhos, e declaravam a todos a medida que vinham, porque os tratavam assim, e que os levavam para os precipitar no Tártaro. Então tinham tido terrores múltiplos e variados, mas o maior de todos era o de que cada um deles ouvira o mugido, quando ia a subir, e foi com o maior gosto que cada um fez a ascensão ante o silêncio daquele. Eram mais ou menos estas as penas e castigos, e bem assim as vantagens que lhes correspondiam. Depois de cada um deles ter passado 7 dias no prado, tinham de se seguir ali, erguer ali, e partir ao 8º dia para chegar ao fim de mais 4 dias a um lugar de onde se avistava, estendendo-se desde o alto através de todo o céu e terra, uma luz direita como uma coluna, semelhante ao arco-íris, mas mais brilhante e mais pura. Chegaram lá,
depois de terem feito um dia de caminho, e aí mesmo viram no meio da luz, pendentes do céu as extremidades das suas cadeias. Efetivamente, essa luz é uma cadeia do céu que, tal como as cordagens das trirremes, segura o firmamento na sua revolução. Dessas extremidades pendia o fuso da necessidade por cuja ação giravam as esferas. A respectiva haste e gancho eram de aço, o contrapeso de uma mistura desse produto e de outros. Quanto à natureza do contrapeso, era como segue. A sua configuração era semelhante à dos daqui, mas quanto à sua constituição, contava ele que devíamos imaginá-la da seguinte maneira. Era como se num grande contrapeso oco e completamente esvaziado estivesse outro semelhante, maior, que coubesse exatamente dentro dele, como as caixas que se metem umas nas outras. Do mesmo modo, um terceiro, um quarto e mais 4. Com efeito, eram 8 ao todo os contrapesos, encaixados uns nos outros, que na parte superior tinham um rebordo visível com outros tantos círculos, formando um plano contínuo de um só fuso em volta da haste. Esta atravessava pelo meio de um lado ao outro o oitavo. Ora, o primeiro contrapeso, o exterior, era o que tinha o círculo de rebordo mais largo. O segundo lugar cabia ao sexto, o terceiro ao quarto, o quarto ao oitavo, o quinto ao sétimo, o sexto ao quinto, o sétimo ao terceiro, o oitavo ao segundo. O círculo do maior era cintilante. O do sétimo era o mais brilhante. O do oitavo tinha a cor do sétimo, que o iluminava. O do segundo e o do quinto eram muito semelhantes entre si, um pouco mais amarelados do que aqueles. O terceiro era o que tinha a cor mais branca. O quarto era avermelhado. O sexto era o segundo em brancura. O fuso inteiro gerava sobre si na mesma direção, mas na rotação desse todo, os 7 círculos interiores andavam à volta suavemente, em direção oposta ao resto. Dentre estes, o que andava com maior velocidade era o oitavo. Seguiam-se ao mesmo tempo o sétimo, o sexto e o quinto. O quarto parecia-lhes ficar em terceiro lugar nesta revolução em sentido retrógrado. O terceiro em quarto e o segundo em quinto. O fuso girava nos joelhos da necessidade. No cimo de cada um dos círculos andava uma sereia, que com ele girava e que emitia um único som, uma única nota musical, e de todas elas, que eram 8, resultava um acorde de uma única escala. Mais 3 mulheres estavam sentadas em círculo a distâncias iguais, cada uma em seu trono, que eram as filhas da necessidade, as parcas vestidas de branco com grinaldas na cabeça, Láquesis, Cloto e Atropos, as quais cantavam ao som da melodia das sereias, Láquesis, o passado, Cloto, o presente, e Atropos, o futuro. Cloto, tocando com a mão direita no fuso, ajudava a fazer girar o círculo exterior de tempos a tempos. Atropos, com a mão esquerda, procedia do mesmo modo com os círculos interiores, e Láquesis tocava sucessivamente nuns e noutros com cada uma das mãos. Ora, eles, assim que chegaram, tiveram logo de ir junto de Láquesis. Primeiro, um profeta dispô-los por ordem. Seguidamente, pegou em lotes e modelos de vidas que estavam no colo de Láquesis. Subiu a um estrado elevado e disse: Declaração da Virgem Láquesis, filha da necessidade, almas efêmeras, vai começar outro período portador da morte para a raça humana. Não é um gênio que vos escolherá, mas vós que escolhereis o gênio.
O primeiro a quem a sorte couber seja o primeiro a escolher uma vida a que ficará ligado pela necessidade. A virtude não tem senhor, cada um a terá em maior ou menor grau, conforme a honrar ou a desonrar. A responsabilidade é de quem escolhe. O Deus é isento de culpa. Ditas estas palavras, atirou com os lotes para todos, e cada um apanhou o que caiu perto de si, exceto a quem isso não foi permitido. Ao apanhá-lo, tornara-se evidente para cada um a ordem que lhe cabia para escolher. Seguidamente dispôs no solo diante deles os modelos de vidas, em número muito mais elevado do que o dos presentes. Havia-os de todas as espécies, vidas de todos os animais e bem assim de todos os seres humanos. Entre elas havia tiranias, umas duradouras, outras derrubadas a meio, e que acabavam na pobreza, na fuga, na mendicidade. Havia também vidas de homens ilustres, umas pela forma, beleza, força e vigor, outras pela raça e virtudes dos antepassados. Depois havia também as vidas obscuras, e do mesmo modo sucedia com as mulheres, mas não continham as disposições do caráter, por ser forçoso que este mude conforme a vida que escolhem. Tudo mais estava misturado entre si, com a riqueza e a indigência, a doença e a saúde, bem assim um meio termo entre estes predicados. É aí que está, segundo parece, meu caro Glauco, o grande perigo para o homem, e por esse motivo se deve ter o máximo cuidado em que cada um de nós ponha de parte os outros estudos, para investigar e se aplicar a este, para ver se é capaz de saber e descobrir quem lhe dará a possibilidade e a ciência de distinguir uma vida honesta da que é má, e de escolher sempre em toda parte, tanto quanto possível, a melhor, tendo em conta tudo quanto há pouco dissemos e o efeito que tem relativamente à virtude na vida. O fato de juntar ou separar as qualidades saberá o mal ou o bem, que produzirá a beleza misturada com a pobreza ou a riqueza, e com que disposição da alma e o resultado da mistura entre si, do nascimento elevado ao modesto, da vida particular e das magistraturas, da força e da fraqueza, da facilidade e da dificuldade em aprender, e todas as qualidades naturalmente existentes na alma ou adquiridas. De modo que, em conclusão de tudo isso, será capaz de refletir em todos estes aspectos e distinguir, tendo em conta a natureza da alma, a vida pior e a melhor, chamando pior a que levaria a alma a tornar-se mais injusta, e melhor a que leva a ser mais justa, a tudo o que mais ela não atenderá. Vimos efetivamente que, quer em vida, quer para depois da morte, é essa a melhor das escolhas. Deve, pois, manter-se essa opinião adamantina até ir para o Hades, a fim de lá também se permanecer inabalável a riqueza e a outros males da mesma espécie, não se cair na tirania e outras atividades semelhantes, originando males copiosos e sem remédio, dos quais os maiores seria o próprio que os sofreria. Mas deve-se saber sempre escolher o modelo intermédio dessas tais vias, evitando o excesso de ambos os lados, quer nesta vida, até onde for possível, quer em todas as que vierem depois. É assim que o homem alcança a melhor felicidade. Ora, então, anunciou o mensageiro do além, o profeta falou deste modo: mesmo para quem vier em último lugar se escolher com inteligência e viver honestamente, espera-o uma vida agradável e não uma desgraça.
nem o primeiro deixe de escolher com prudência, nem o último com coragem. Ditas estas palavras, contava ir, aquele a quem coubera a primeira sorte, logo se precipitou para escolher a tirania maior, e por insensatez e cobiça arrebatou-a sem ter examinado com cuidado todas as consequências. Antes lhe passou despercebido que o destino que lá estava fixado comportava comer os próprios filhos e outras desgraças. Mas depois que a observou com vagar, batia no peito e lamentava a sua escolha, sem se ater às prescrições do profeta. Efetivamente não era a si mesmo que se acusava da desgraça, mas a sorte e as divindades, e a tudo mais do que a si mesmo. Ora, esse era um dos que vinham do céu e vivera na encarnação anterior num estado bem governado. A sua participação na virtude devia-se ao hábito, não à filosofia. Pode-se dizer que não eram menos numerosos os que, vindo do céu, se deixavam apanhar em tais situações devido à sua falta de treino nos sofrimentos, ao passo que os que vinham da terra, na sua maioria, como tinham sofrido pessoalmente e visto os outros sofrer, não faziam a sua escolha à pressa. Por tal motivo e também devido à sorte da escolha, o que mais acontecia às almas era fazerem a permuta entre males e bens. É que, se cada vez que uma pessoa chega a esta vida, filosofasse sadiamente e não lhe coubesse em sorte escolher entre os últimos, teria probabilidades, segundo o que se conta das coisas do além, não só de ser feliz aqui, mas também de fazer um percurso daqui para lá e novamente para aqui, não pela aspereza da terra, mas pela lisura do céu. Era digno de se ver este espetáculo, contava ele, como cada uma das almas escolhia a sua vida. Era realmente merecedor de piedade, mas também ridículo e surpreendente. Com efeito, a maior parte fazia sua opção de acordo com os hábitos da vida anterior. Dizia ele que vira a alma que outrora pertencera ao Orfeu escolher uma vida de cisne, por ódio à raça das mulheres, porque devido a ter sofrido a morte às mãos delas, não queria nascer de uma mulher. Vira a de Tamiras escolher uma vida de rouxinol. Vira também um cisne preferir uma vida humana e outros animais músicos procederem do mesmo modo. A alma quem coubera a 20ª vez escolheu a vida de um leão. Era a de Ajax Telamônio, que fugia de ser homem, lembrada do julgamento das armas. A seguir a esta era a de Agamenon, também ela, por ódio à raça humana, devido ao que padecera, quis mudar para uma vida de águia. A alma de Atalanta, a quem a sorte colocara no meio, ao ver as grandes honrarias de um atleta, não pôde passá-las à frente e tomou-as para si. Depois dela viu a alma de Epeio, filho de Panopeu, entrar na natureza de uma mulher perita em trabalhos de artesanato, e à distância entre as últimas avistou a alma do bufão Tercites, a enfiar-se na forma de um macaco. Depois a alma de Ulisses, a quem a sorte reservara ser a última de todas, avançou para escolher, mas lembrada dos anteriores trabalhos, quis descansar da ambição e andou em volta a procurar durante muito tempo a vida de um particular tranquilo. Descobriu-a a custo, jazente em qualquer canto e desprezada pelos outros. Ao vê-la, declarou que faria o mesmo se lhe tivesse cabido o primeiro lugar, e pegou-lhe alegremente. Os restantes animais procediam do mesmo modo, passando para seres humanos ou uns para os outros. Mudavam os que eram injustos para animais selvagens, os justos para domésticos, e faziam toda a espécie de misturas. Assim que todas as almas escolheram as suas vidas, avançaram pela ordem da sorte que lhes coubera.
para junto de Láquesis. Esta mandava a cada uma o gênio que preferira para guardar a sua vida e fazer cumprir o que escolhera. O gênio conduzia a primeira Cloto, punha por baixo da mão dela e do turbilhão do fuso a girar para ratificar o destino que, depois da tiragem à sorte, escolhera. Depois de tocar no fuso, conduzia novamente a trama de Atropos, que tornava irreversível o que fora afiado. Desse lugar, sem se poder voltar para trás, dirigia-se para o trono da necessidade, passando para o outro lado. Quando as restantes passaram, todas se encaminharam para a planura do Létis, através de um calor e uma sufocação terríveis. De fato, ela era despida de árvores e de plantas. Quando já entardecia, acamparam junto do rio Amélis, cuja água nenhum vaso pode conservar. Todas são forçadas a beber uma certa quantidade dessa água, mas aquelas a quem a reflexão não salvaguarda bebem mais do que a medida. Enquanto se bebe, esquece-se tudo. Depois que se foram deitar e deu meia-noite, houve um trovão e um tremor de terra. De repente as almas partiram dali, cada uma para seu lado, para o alto, a fim de nascerem cintilando como estrelas. Porém, foi impedido de beber. Não sabia, contudo, por que caminho, nem de que maneira alcançara o corpo, mas erguendo os olhos de súbito viu, de manhã cedo, que jazia na pira. Foi assim, Glauco, que a história se salvou e não pereceu, e poderá salvar-nos se lhe dermos crédito e fazer-nos passar a salvo o rio do Létis e não poluir a alma. Se acreditarem em mim, crendo que a alma é imortal e capaz de suportar todos os males e todos os bens, seguiremos sempre o caminho para o alto e praticaremos por todas as formas a justiça com sabedoria, a fim de sermos caros a nós mesmos e aos deuses, enquanto permanecermos aqui. E depois de termos ganhos os prêmios da justiça, como os vencedores dos jogos que andam em volta a recolher os prêmios da multidão, tanto aqui como na viagem de 1000 anos que descrevemos, seremos então felizes.